Noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma noite de palestra do Centro Espírita Manuel Quintão. Hoje teremos a palestra de Geraldo Bezerra, trabalhador do Centro Espírita Manuel Quintão, com o tema A Importância do Passe durante o Tratamento Espiritual. Sendo assim, para iniciar a nossa noite de trabalhos, gostaria de fazer o exódio da noite, lendo uma mensagem do livro Seados pelo Espírito Emmanuel, ditado por Chico Xavier. A mensagem número 84, abençoa também. Diante das vozes e dos braços que te amparam na enfermidade, coopera com os instrumentos da cura, abençoando a ti mesmo. Em qualquer desajuste orgânico, não condenes o corpo. O operário deve amar eternecidamente a máquina que o ajuda a viver, lubrificando-lhe as peças e harmonizando-lhes os implementos, se não deseja relegá-la à inutilidade e à secura. Abençoa teu coração, é o pêndulo infatigável, marcando-te as dores e as alegrias. Abençoa teu cérebro, é o gabinete sensível do pensamento. Abençoa teus olhos, são companheiros devotados na execução dos compromissos que a existência te confiou. Abençoa teus ouvidos, são guardas vigilantes que te enriquecem o entendimento. Abençoa a tua língua, é o buril que te auxilia a plasmar toda frase edificante que te escapa da boca. Abençoa teu estômago, é o servo que te alimenta. Abençoa tuas mãos, são antenas no serviço que consegues realizar. Abençoa teus pés, são apoios preciosos em que te sustentas. Abençoa tuas faculdades genésicas, são forças da vida pelas quais recebeste no mundo o aconchego do lar e o carinho de mãe. Eis que Deus te abençoa a cada instante, no ar que respiras, no pão que te nutre, no remédio que faz, na palavra que anima, no passe que alivia, na oração que consola. Junto das células doentes ou fatigadas, não empregues o fogo da tensão, nem o corrosivo do desespero. Abençoa também. Com essa mensagem, que nosso Pai Todo-Poderoso nos abençoe, passa a palavra para nosso amigo Fernando, para fazer a prece inicial. Amado Mestre Jesus, aqui estamos mais uma vez reunidos em Teu nome, com o objetivo de aprender e refletir um pouco mais sobre os Teus ensinamentos, e que esses ensinamentos possam se tornar uma realidade em nossas vidas, porque tão somente o conhecimento não é suficiente, se ele não germinar dentro de cada um de nós. Te agradecemos pela bendita oportunidade de estarmos reunidos, e em Teu nome, Senhor Jesus, devolvemos a palavra à nossa irmã que dirige os trabalhos na noite de hoje, para que possa, a partir disso, iniciá-lo. Que assim seja. Pela rogativa do nosso irmão, pedimos autorizações à equipe espiritual do Grupo Manuel Quintão, a Jesus, nosso mestre e nosso amigo, a Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, para dar a palestra como iniciada. Assim seja. Seu Geraldo, a palavra agora é com o senhor. Seu Geraldo, seu fone está fechado. Obrigado. Boa noite de novo, que o fone estava fechado, Que Deus nos abençoe, que Deus nos ilumine, nos dê força, coragem, para que a gente possa cada vez mais estar inserido nesse contexto sério, um contexto verdadeiro, que a gente possa fazer com que cada vez mais a gente se sinta mais perto do Mestre Jesus e de Deus. A gente sabe que a caminhada ela não é fácil, requer um esforço muito grande de nossa parte, precisamos nos burilar cada vez mais, pois ainda somos aquele diamante
bruto, né, precisando brilhar mais intensamente, né? Hoje a gente vai fazer uma pequena conversação a respeito do passe, né, da sua utilidade enquanto nos trabalhos mediúnicos, que é de grande importância, né, porque todos nós precisamos de energias renovadas, né, do magnetismo mais intenso, para que a gente possa superar algumas dificuldades em relação ao nosso corpo, né, tanto seja material, como também ao corpo espiritual, né? E no trabalho que a gente realiza dentro da casa espírita, né, em prol da melhora, não somente daqueles que procuram, vamos colocar assim, um pouco de cura, né, mas também daqueles irmãos, aqueles espíritos que são levados num momento de manifestação, né, e eles também precisam de passe, dessa energia, né, desse fluido vital para se restabelecer, para se reequilibrar. E, dentro disso tudo, é necessário que a gente tenha um vasto conhecimento, né, de como se aplicar passe, de como lidar com as energias que vêm do alto, é verdade? Para isso é necessário ter, se estudar, 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 né? Depois, praticar, 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 né? A gente tem tido, não durante esses, vamos dizer assim, só para arredondar, não durante esses 2 anos a gente está nessa condição, mas a gente, muito antes, a gente pode dizer em 2019, a gente tinha alguns estudos, né, de passe, onde as pessoas procuravam aprender para se tornarem médico passista. Então, a gente realizava esse trabalho com muito, muito amor, com muito carinho, né? Não é porque eu sou hoje um estudioso, um aprendiz da doutrina dos espíritos, mas esses trabalhos que a gente fazia lá, né, que a gente não pode dizer que são cursos, porque até era um tempo reduzido, né, mas era um trabalho muito gostoso. Até hoje, algumas pessoas ainda chegam a mim, né? Ó, Geraldo, quando é que vai ter o estudo de passe, né? Muita gente querendo fazer, querendo se inserir nesse contexto dentro da doutrina, mas, por enquanto, isso não é viável, né? Mas, assim, ser médico passista não é uma coisa simples. Requer dedicação, né? Requer vontade, né? Requer, como é que se diz, renúncia, que às vezes não é tão fácil você renunciar a certas coisas que o mundo lhe oferece, né? Porque a gente está aqui, no nosso dia a dia, no nosso trabalho, no nosso corre-corre. Quem trabalha, né? Até mesmo a pessoa que está em casa, né? Tem suas atividades para fazer, né? Mas e aí? No final de semana, quando chega, o final de semana, sábado e domingo, eu vou descansar, eu vou me divertir. E você deixar essa parte da diversão de lado para você se dedicar, né, a esse trabalho, a um trabalho como esse, de você aprender a ajudar o próximo, no sentido de se tornar médico passista, não é uma coisa tão fácil como se parece. Eu falo por experiência própria, por vivenciar durante muitos anos essa questão das pessoas querer ou entrar para fazer um estudo desse, né? Aí aparece, a lista cresce, né? A gente já chegou a ter 20 pessoas numa sala fazendo estudo. E no final só restaram 6. Das 20 que entraram, só restaram 6. Por isso que eu digo,
Não é fácil você renunciar às atividades, como é que a gente pode falar assim, aos prazeres que a vida dá. Não, Geraldo, mas eu tenho minhas obrigações em casa com meu marido, eu tenho minhas obrigações com meus filhos, com minha esposa. Ótimo, é compreensível uma situação como essa. A gente não está dizendo que as pessoas deixem de viver a vida para se dedicar à doutrina dos espíritos, serem médico passista, serem médico de incorporação, serem médico doutrinador. Não. Mas a partir do momento que você sente essa vontade, que você começa a abraçar esse lado da doutrina espírita, aí a gente tem que aprender a ter um equilíbrio dos dois lados. Eu sempre digo, é muito importante que a gente cuide desses dois lados, o lado material e o lado espiritual. A gente precisa ter esse equilíbrio. A gente não pode achar que, não, eu quero viver minha vida e me divertir, fazer isso, fazer aquilo. Não, eu quero ser espírita, aprendiz de espiritismo. Não, a gente tem que cuidar dos dois lados, manter esse equilíbrio. E eu não digo somente uma questão da doutrina dos espíritos, não. Em todas as outras religiões. A gente não pode se tornar fanático. Não, fanático não. De forma nenhuma. Mas sim buscar, certo? Dentro da sua religião, o que o Mestre Jesus nos herdou, deixou para a gente, nos doou, aliás. Que é vivenciarmos os seus ensinamentos. E na doutrina dos espíritos não é diferente. Não é? E nunca vai ser. Principalmente num país como o nosso, como eu costumo dizer, existe uma miscigenação muito grande de religiões. Cada um que queira abraçar a que acha mais conveniente a você, a que é mais interessante, a que lhe dá base para você seguir essa caminhada, essa passagem terrena. Então, cada um vai abraçar aquilo que lhe é conveniente. Agora, dentro da doutrina dos espíritos, é necessário a gente ter dedicação, a gente ter vontade. Renúncia, como eu falei, e não é fácil renunciar. Né? Aí a gente, voltando à questão do passe, né? O passe é uma transfusão de energias psíquicas e espirituais. Isto é, a passagem de um para o outro indivíduo de uma certa quantidade de energias fluídicas vitais, psíquicas ou espirituais, propriamente dita, né? À medida que a gente for lendo, a gente vai comentando, fazendo algum comentário, tá certo? Há pessoas que têm capacidade de maior absorção e armazenamento dessas energias que emanam do fluido cósmico universal e da própria intimidade do espírito. Né? Ou seja, a gente está ali se preparando para receber esses fluidos, porque somos instrumento na mão dos espíritos, dos espíritos mais elevados, dos espíritos mais preparados, que têm a condição de nos orientar, de nos auxiliar. Né? Então, a gente é um instrumento, trabalhando por Cristo, para Deus, na seara em que a gente está. Tal requisito as coloca em condições de transmitirem esse potencial de energia a outras criaturas que, eventualmente, estejam necessitando. A aglutinação dessa força se faz automaticamente e também atendendo aos apelos do passista pela prece que, municiado essa carga, a transmite através da imposição das mãos sobre a cabeça do paciente com discretos movimentos, sem a necessidade de tocar o corpo, porque a força se projeta de uma para outra
aura, estabelecendo uma verdadeira ponte de ligação. Então, a gente vê que necessariamente, né, a gente não precisa tocar na pessoa, o médico passista. E isso também serve quando a gente se encontra num trabalho mediúnico, ou seja, num trabalho de desobsessão, né? A gente não precisa tocar. Se o médium receptor está ali, recebeu o espírito, e o espírito está ali precisando de ajuda, você não precisa tocar no médium, né? Você vai impor suas mãos numa distância mínima que seja, né? E o espírito que está ali, junto com o médium, ele vai receber essa parte magnética, esse fluido salutar. A mesma coisa é num espírito encarnado, ou seja, num ser encarnado, né? Ele vai receber, porque aí existe uma aglutinação de energias. E eu costumo dizer nos estudos que a gente faz sobre passe, que a gente nunca está sozinho. Nós, passistas, nunca estamos sozinhos. Vamos estar sempre acompanhados de uma equipe espiritual. Por isso que é necessário a gente se preparar com antecedência. Com muita antecedência. Ah, Geraldo, mas qual é o tempo de preparação? Um dia, uma hora, 24 horas, ou a semana inteira, se possível for, né? Mas, para que a gente possa realmente estar em condições de aplicar passe, é necessário a gente estar preparado 24 horas. Bom, eu trabalho no sábado, sou médico passista, vou para o centro espírita, dar passe no sábado. Então, na sexta-feira, eu já começo a me preparar. Boas leituras, bons pensamentos, não é verdade? Boas ações, boa conversa, né? Então, é uma preparação. Ah, mas eu trabalho o dia inteiro e meu trabalho é um corre-corre, um agito. Sim. Mas há um momento que você pode dar uma paradinha, elevar o pensamento ao alto, tá certo? E pedir aos bons espíritos que lhe acalme, que lhe prepare, que lhe deixe em condições de você fazer essa segunda tarefa. Essa segunda tarefa que é uma tarefa espiritual. E aí sim, você está nesse preparo. A boa alimentação é uma coisa ótima, né? Você também não pode chegar, eu sou médico passista, na hora do almoço eu vou comer aquela feijoada. E aí? Não há condições. Seu metabolismo orgânico, ele precisa estar num funcionamento tranquilo, num ritmo bem tranquilo, para que você possa doar bons fluidos para o próximo. E isso no trabalho mediúnico é de grande importância. É vital que você esteja bem, né? Por isso que requer essa preparação. Eu me lembro, há muitos anos, lá no Centelha de Jesus, quando eu entrei para essa parte do estudo mediúnico, né, que uma das dirigentes chegou e disse, olha, me deu um papel e disse, aqui está a lista para você se preparar. Tudo que você não pode fazer está aí. Cheguei em casa, quando eu li café, Coca-Cola, uma série de coisas, eu digo, meu Deus do céu, eu vou deixar de comer. Mas com o tempo a gente compreende que necessariamente a gente tem que estar em condições de doar fluidos, de doar uma energia positiva para o próximo. De repente, você é médico passista, tem uma pessoa sentada ali na sua frente, sentada ou em pé ou deitada, né, dependendo da condição em que o paciente se encontre, né? Se você come uma comida, vamos dizer, pesada, que tipo o
que vai emanar da sua mão, do seu corpo, para poder você ajudar aquela pessoa ali? Esses fluidos, eles vão sair como? Né? Então, tem que haver essa compreensão de que é necessário a gente estar pronto, né? Para que a gente possa ajudar o próximo. Continuando. O fluxo energético se mantém e se projeta às custas da vontade do passista, como também de entidades espirituais desencarnadas que auxiliam na composição dos fluidos. Veja só, né? A vontade do passista e tem a ajuda dos espíritos desencarnados. É como eu disse, a gente não está sozinho. Esse é um trabalho, não somente esse como médico passista, mas como, por exemplo, você está numa sala de desobsessão, onde tem vários trabalhadores, né? Tem os médios receptores e os médios esclarecedores. Então, existe já uma equipe espiritual ali para auxiliar naquele trabalho. Então, não é diferente da equipe de médico passista encarnado. Vai existir uma equipe de médios espirituais, passistas, para nos auxiliar. Né? Ou seja, já se preparam com antecedência, antes mesmo da gente chegar, já se prepararam, né? Só nos aguardando para que a gente possa realizar o trabalho material, ou seja, a parte física. Por isso que requer essa preparação. Ah, mas eu cheguei tão cansado. Mas isso não quer dizer que você não possa realizar aquele trabalho de médico passista, de dar passe, de doar fluidos. Eu vou falando e citando alguns exemplos do trabalho que a gente faz. Certa feita chegou uma pessoa no nosso trabalho de atendimento fraterno, disse: Geraldo, eu cheguei do trabalho, agora eu estou cansada, eu estou suada, eu estou sentindo uma dor de cabeça, então não vai dar para que eu possa adentrar a sala e fazer um trabalho de atendimento. Eu digo: tá, senta aí, respira um pouquinho. Ela sentou, respirou, aí não deu 5 minutos, eu disse: se levante e sente lá no seu lugar. Ela: mas Geraldo, eu digo: vá. E ela sentou na sala do atendimento fraterno, sentou no lugar dela e atendeu tranquilamente as pessoas. Quando ela saiu, ela disse: poxa, Geraldo, que coisa interessante, eu cheguei tão cansada, tão leve, nem parece que eu cheguei daquele jeito. Por quê? É ajudar, o querer ajudar o próximo, o querer estar ali fazendo a sua parte, auxiliando aquelas pessoas que precisam, certo? Da sua palavra, do seu ouvido para ouvir, para que a pessoa possa falar e você está ali ouvindo. Nem que você não fale nada, mas ela quer desabafar, então veja o quanto é interessante, às vezes, você se dedicar ao trabalho. Aí é quando eu digo, não que sejamos melhores do que todo mundo, de forma nenhuma, não somos. Mas quando a gente se dedica a um trabalho como esse, de ser médio passista, de ser médio esclarecedor, médio receptor, clarividente, qualquer tipo de mediunidade, quando a gente procura trabalhar, estudar e trabalhar essa mediunidade, a gente só tem a ganhar. Mas ganhar o quê? Conhecimento. Oportunidade de vivenciar o que a doutrina nos dá de uma forma mais clara, mais bela. Vamos enlarguecer a nossa visão. Né? Ah, Geraldo, mas eu não sei dar passo, eu vou ficar nervoso, e como é que eu vou fazer? Calma. Do jeito que existe sempre uma pessoa, ou seja, uma pessoa para lhe orientar materialmente, vai existir espíritos amigos para também lhe ajudar nesse sentido, do seu aprendizado.
para você se tornar um médico passista. Nada é feito aleatoriamente. Até a gente pensa, não, eu vou fazer assim, eu vou fazer assim, não sei o quê. Não. Se existe uma coordenação, uma direção material, existe também uma coordenação, uma direção espiritual, para que a gente possa realizar o trabalho dentro daquilo que nos é pedido, de auxiliar o próximo, de ajudar o próximo. Ah, mas quem sou eu? Você é um servidor do Cristo, trabalhando na seara do Cristo, né? Então você pode. É só você querer, é só você se dedicar. E aí você consegue. Continuando. As forças fluídicas vitais dependem do estado de saúde do médium e as espirituais do seu grau de desenvolvimento moral. Assim é que o médium passista deverá estar o mais possível em perfeito equilíbrio orgânico e moral. É aquilo que a gente vem dizendo desde o início, essa preparação, né? Como orgânico, se alimentar, basicamente, pelo menos no dia do trabalho, no dia que você for dar passe, de frutas, verduras, suco, né? Não comer, com orientação que eu já recebi há muitos anos atrás, não comer carne vermelha. E aí, eu vou ficar sem comer carne? Não, tem as carnes brancas, que também traz as proteínas necessárias. Ovo, peixe, né? Uma galinha. Né? Não precisa ser uma coisa também muito temperada. Frutas, para que você possa estar em condições física e orgânica de fazer o seu trabalho. E moral, aquilo que eu já disse, uma boa leitura. Buscar ler livros que lhe dê condições para isso. Né? Antigamente, um exemplo muito pessoal, eu acho que alguns de vocês se lembram, né? Saiu aquele jornal que só falava de tragédia, assassinato, né? Que era, se eu não me engano, era 25 centavos ou 20 centavos na época, logo quando saiu. Né? E eu comprava. Mas depois, com o tempo, eu digo, meu Deus do céu, como é que eu posso fazer um trabalho como esse? Né? Assistir boas palestras, ouvir boas orientações e ler esses tipos de artigos. E com o tempo eu deixei. Assistir, assim, coisas horríveis, horripilantes, também não é bom. Porque, às vezes, você guarda na sua mente aquelas cenas. Né? E quando você dorme, ou seja, o corpo repousa e o seu espírito sai, se afasta, às vezes, se você ficou muito impressionado com aquilo, com o espírito liberto do corpo, você começa a vivenciar aquelas situações. Não estou dizendo, meus queridos amigos e irmãos, que é fácil a gente começar a se desprender das coisas materiais. Não. Mas o mínimo de esforço que a gente fizer, o primeiro passo que a gente procurar dar, já é um ponto de partida para a gente começar a se transformar, né? A se melhorar cada vez mais. E aí você consegue, de uma certa forma, né, ser aquilo que você gostaria de ser, ou que você quer ser, sem imposição de ninguém, sem fulano dizer você tem que ser assim, você tem que ser assado, mas uma coisa que é sua, um desejo seu, para que você possa caminhar dentro dos ensinamentos do Cristo. Né? Vou ler uma outra parte que fala sobre os passistas, né? Quanto ao passista,
uma importante mensagem do Abade Príncipe de Aurangzeb, intitulada Conselho à Mediunidade Curadora. Encontramos parte material para a definição do passe. Em geral, os que buscam a faculdade curadora têm como único desejo o restabelecimento da saúde material, de obter a liberdade de ação de tal órgão, impedindo, nas suas primícias e de maneira inteiramente rudimentar, lhe conferir este único papel. Não, a faculdade curadora tem missão mais nobre e mais extensa. Se pode dar aos corpos o vigor da saúde, também deve dar às almas toda a pureza de que são suscetíveis. E é somente neste caso que poderá ser chamada curativa no sentido absoluto da palavra. Ou seja, se a gente tem essa vontade, se a gente tem esse dom de curar, não é verdade? É importante que a gente tenha essa pureza no coração, na alma. Até porque a gente não vai somente, como é que se diz? Melhorar. A gente não vai somente passar a medicação ou fluido para a parte material, mas também para a alma, ou seja, para o espírito também. Né? A gente não vai só mexer com o lado material, aquele órgão ali está meio assim desequilibrado, então, no momento, eu vou dar um passe e ele vai começar a funcionar de uma forma mais ajustável, mais equilibrada, dentro do ritmo. A gente pode, a gente tem essa condição. Mas também a gente não pode esquecer que existe uma alma para a gente curar também. Por quê? Espírito, perispírito e corpo físico. Se o corpo físico sente alguma coisa, o perispírito vai sentir também. E o perispírito sentindo, o espírito sente, ou a alma sente. E vice-versa. Então, a partir do momento que você, como médico passista, faz esse trabalho de doação, você vai estar ajudando não somente a parte material, mas a parte da alma também, do espírito. E esse trabalho é de grande importância no trabalho de desobsessão. De desobsessão. Porque a gente vê, quando eu digo ver, a gente vivencia, né, esses espíritos que chegam machucados demais, ou porque levaram uma facada, ou porque levaram um tiro, né? Ou porque morreram de uma forma trágica. E no momento que a gente, como médium passista, faz esse trabalho de doação de fluidos, de magnetismo, junto àquele irmão, ele começa a se sentir melhor. Eu me lembro que tive a oportunidade de, como doutrinador ou esclarecedor, doutrinar e esclarecer um espírito que ele morreu, eu acho que a maioria de vocês que estão me ouvindo agora conhece, durante o carnaval, tem algumas pessoas, alguns homens que se fantasiavam-se de laúça, né? Se vestiam com aquele traje de urso, né? Tudo. E um desses irmãos nossos, ele morreu durante o carnaval, vestido de laúça. E quando o médium recebeu ele, né? Ele incorporou no médium, ele gritava muito. Me tire dessa fantasia, eu estou morrendo, eu estou morrendo. Apesar dele já estar desencarnado. Mas a sensação dele ainda era de que ele estava com aquela fantasia. Né? E qual foi o nosso papel, o nosso movimento? A gente foi dar um passo dispersivo, para que ele pudesse se restabelecer e se melhorar. E a gente deu o passo dispersivo nele, e aquilo foi passando. Ele se acalmou, a gente teve condição de conversar, de dialogar, né, de deixar ele mais tranquilo.
mas ele voltou a chorar, mas voltou a chorar de uma forma, assim, de arrependimento, como ele disse, mas o passe foi usado como forma de restabelecer aquela condição em que ele se encontrava. Então, o médico passista, ele tem que estar pronto, ele tem que estar preparado, tem que estar harmonizado, equilibrado, certo? Não é simplesmente estralar o dedo e vamos trabalhar, não. Existe uma preparação. Tanto como médium passista, como médium de incorporação, como médium de doutrinação, qualquer tipo de mediunidade requer preparação antecipada. Ah, mas os espíritos não estão ali para nos auxiliar? Mas não é assim, não. Não é assim, não. Não é porque a equipe espiritual está ali que você vai... Ah, não, vou cruzar os braços. Não, não é por aí. Você também tem que fazer a sua parte. Você não pode achar que tudo aquilo é mágica. E não é. Não é. É como eu disse, como a gente vem falando. A equipe espiritual está ali para nos auxiliar. Não é fazer pela gente o que a gente pode fazer. Não. Vamos fazer a nossa parte. Porque eles já estão preparados. Um ambiente no centro espírita, né, que para quem frequenta a casa espírita, sabe que quando os membros encarnados, trabalhadores encarnados, chegam para trabalhar, aquele ambiente já está pronto espiritualmente. Já está harmonizado. Os fluidos deletérios foram dispersados para que quando a gente chegue, a gente tenha condições de começar um trabalho, seja como médio passista, como médio de incorporação, com tranquilidade. Né? Tudo requer preparação, tudo requer disciplina. Não é chegar e bufo. Não. Temos que estar preparados para o trabalho. Né? A experiência, que é bem pouquinha da minha parte, que eu trago é essa questão. É como eu já disse para vocês, eu mesmo trabalho de segunda a sábado, e de tarde estou, no sábado eu estou no centro, na terça à noite eu estou no centro, né? Mas eu vim já dentro do ônibus ali, às vezes, ouvindo uma musiquinha para dar relaxada, ouvindo alguma mensagem. Porque quando a gente chega no centro, é uma coisa outra, né? Vamos fazer assim, organizar, falar com as pessoas, tem isso, tem aquilo. Então, a gente precisa estar dentro de uma condição para que a gente possa estar ajudando o próximo dentro das nossas possibilidades. Né? Ninguém ali é melhor do que ninguém. Ah, porque fulano faz isso, porque fulano faz... Não, de forma nenhuma. Cada um vai dar a sua parcela de contribuição como médio passista. Né? Dedicação, amor, vontade, para que a gente possa realizar um trabalho um trabalho fraternal para com o próximo. Né? Passistas precisa se preparar? Sim. Se não está trabalhando, vem direto de casa, toma aquele banho, faz aquela higiene bem tranquila, bem legal. Como eu já falei, a questão da alimentação. Se você tem um hábito de fumar ou beber, não é aconselhar que você, naquele dia, faça, use esse tipo de hábito que você tem de fumar ou de beber. Né? Seria interessante que a gente não tivesse, mas ninguém é perfeito. A gente ainda está na estrada, em busca dessa perfeição.
Mas, enquanto trabalhador, principalmente médio passista, requer uma preparação disciplinar muito séria na questão do cigarro, como também na questão da bebida. E da alimentação também, como eu já falei, né? Como já foi dito. Então, é isso que a gente precisa buscar dentro do nosso aprendizado, para que a gente não se sinta, às vezes, fora do contexto. Né? Porque, às vezes, você tem uma certa mediunidade e quando você não está trabalhando com a sua mediunidade, disciplinando ela, trabalhando com ela para o caminho do bem, certo? Às vezes a sua mediunidade ela como é que se diz, suspensa. Aí você, mas o que está acontecendo? Eu via, não estou vendo mais. Eu dava passo, não dou mais. Eu sentia isso, não sinto mais. Você não perde, mas ela é suspensa. Ou seja, os espíritos superiores vão, como é que se diz? Deixar você sem aquela atividade, porque você está usando aquilo ali num outro caminho. Mas você não disse que ninguém é perfeito? Ninguém é perfeito. Mas quando a gente abusa do dom, de um dom que a gente recebeu com muito amor, com muito carinho, aí, né, é suspendido. Por isso que é importante. A gente que está como aprendiz da doutrina dos Espíritos, a gente que está buscando os ensinamentos do Cristo, aplicá-los, praticá-los, repassar para o próximo, é importante que a gente tenha uma certa disciplina. Como eu disse lá no início, a gente não vai deixar de se divertir, não, de sair com a família, sair com os amigos, mas a gente tem que manter um equilíbrio desses dois lados, dessas duas vertentes, que é importante para todos nós. É de extrema importância para todos nós, ao lado material, ao lado também espiritual, lado religioso. Até porque, como médico passista, você não está ali à toa ou por acaso, não. Tem uma razão de ser de você estar ali, doando passe. Você está dando passe naquele consulente. Olha a sua condição. Mas eu sou uma simples pessoa. Não importa. É necessário que você seja simples e humilde, às vezes, para realizar um trabalho como esse, para ajudar o próximo. Às vezes você está dando passe, certo? 1, 2, 3, 4 pessoas. Quando você termina o seu trabalho como médico passista, você se sente bem, você se sente feliz. Mas por que essa felicidade? Porque você ajudou o próximo. Porque você auxiliou, mesmo na sua condição pequena, aquele que precisava daqueles fluidos seu. A gente está cansado. Quantas vezes, poxa, Geraldo, o trabalho foi maravilhoso. Parecia que a gente estava assim, na nuvem. Por quê? Porque o trabalho, quando ele é realizado com amor e carinho, a gente se sente bem depois, se sente feliz. Não tem para onde. Por isso que eu volto a dizer, insistir, é preciso disciplina, é preciso você ter uma certa renúncia. É preciso você ter vontade, dedicação, né? Só fazendo o que Emmanuel disse para Chico. 3 palavras importantes: disciplina, disciplina e disciplina. Aí eu acrescento mais ainda: estudar, estudar, estudar. Porque só assim a gente consegue ter um discernimento melhor e maior do que é ser médio passista, do que é dar passo, do que é doar bons fluidos.
E aí você fica feliz, né? O médico passista, por sinal, até semana passada tinha uma amiga falando: ô, Geraldo, quando é que vai ter um estudo de passe, um curso de passe para a gente fazer? Eu disse: olha, agora não, por conta das restrições que nós estamos tendo. Mas assim que voltar à vida normal, como a gente costuma falar, aí a gente vai estabelecer um dia, uma hora para a gente fazer um estudo como esse. Ou seja, algumas pessoas querendo se inserir no contexto da doutrina para se tornarem trabalhador, né? E o médico passista não precisa chegar, principalmente no trabalho de desobsessão, todo emperectado, né? Roupa, paletó, a mulher com aqueles vestidos. Não tem necessidade disso. Na doutrina dos espíritos não existe rituais. Não existe roupas, tem que ser sempre com aquela roupa. Não é por aí. Você tem que estar vestido adequadamente para realizar aquele trabalho. Né? Para realizar aquele trabalho. Mas que você esteja simples, ótimo. Você vai ser auxiliado pelos espíritos amigos. Então, não precisa, às vezes você, não, eu tenho que ir assim, pá. Não. Seja simples e humilde no trabalho que você precisa fazer. Realize com amor, com dedicação, com coração, porque você vai se sentir feliz em ajudar o próximo. Né? Então, para quem tem a experiência de estar como médium esclarecedor, sabe o quanto é importante o trabalho do passe, o quanto ele auxilia, né, aquele irmão que precisa daqueles fluidos, daquele magnetismo, às vezes daquele magnetismo animal, que é esse magnetismo que a gente traz no corpo. Né? Igualado, ou vamos dizer assim, numa palavra muito rasteira, misturado com os fluidos do mundo espiritual. Vai fazer uma limpeza naquele ser que está precisando dessa ajuda. Né? Como médium passista, devemos ser conscientes de que temos uma oportunidade sagrada de praticar caridade sem mescla, desde que imbuídos do verdadeiro espírito cristão, sem falar da bênção de podermos estar em companhia de bons espíritos que, com carinho, diligência, amor, compreensão e humildade, se utilizam de nossas ainda limitadas potencialidades energéticas. Né? Veja só, ainda limitadas potencialidades energéticas. Né? Somos pequenininhos, com certeza, diante de espíritos numa condição melhor do que a nossa. Mas, mesmo assim, né, servimos de ponte entre o mundo espiritual e o mundo material. Né? Quando ele diz assim, devemos ser conscientes de que temos uma oportunidade sagrada de praticar a caridade sem mescla. Olha aí. Onde a gente pode mostrar o que é o amor ao próximo, o que é caridade. Né? É por isso que eu digo, quando a gente termina de realizar um trabalho como esse, né? A gente se sente bem, a gente se sente feliz. Vai para casa feliz da vida. E, às vezes, como eu costumo dizer nos estudos, às vezes o trabalho, ele não termina só com aquele trabalho material, não. Às vezes,
continua no mundo espiritual. Ah, você como médium passista, não, mas eu sou médium passista, eu vou dormir. Sim, você vai dormir, o corpo vai repousar, mas você como médium passista vai se tornar um espírito passista. Ou seja, os espíritos amigos, às vezes, me trazem ao mundo espiritual para que você dê continuidade àquele trabalho como médium passista. Porque, às vezes, certo? Às vezes, no mundo espiritual, os espíritos amigos precisam de espíritos que estejam encarnados, ou sejam, tenham ainda energia animal, material, para aplicar passe naqueles espíritos que ainda, às vezes, se encontram na mesma condição, ou seja, presos ainda à matéria. Aí, os espíritos pegam aquele médium como espírito, liberto da carne por alguns momentos, leva ao mundo espiritual e ele vai trabalhar como médium passista para ajudar aqueles espíritos que ainda se encontram naquela condição. Isso não sou eu que estou dizendo, não, minha gente. Isso eu li, aprendi e ouvi de outras pessoas mais abalizadas, mais estudadas do que eu. Eu sei o mínimo do mínimo. E o que eu falo para vocês assim, experiências que eu já passei como médium passista, né? A forma como eu costumo orientar aquelas pessoas que querem aprender, que querem se tornar médium passista. A caminhada é longa, mas ela é boa, é gostosa, quando você está imbuído dessa vontade, né? Você sente prazer, né? Eu tenho uma certa dedicação à doutrina dos espíritos, que eu tive até problema familiar por conta disso. Não que eu seja melhor, eu sempre digo, eu não sou nada, eu não sou médio de nada, eu sou apenas um trabalhador da seara que estou ali só para auxiliar aqueles que estão mais à minha frente. Mas eu gosto. Para mim é interessante, é importante ler. Pode não parecer, né? Para quem não me conhece, eu sou uma pessoa tímida. Eu pouco falo. Aí, mas você não está falando agora, Gera? Sim. Mas é um trabalho que a gente precisa fazer, que a gente precisa desenvolver. Será que eu sou tímida? Eu não vou falar nada, não. Eu vou ficar calado. Não, mas a gente precisa. Será que eu estou apenas falando para vocês que estão aqui? Né? Quantas pessoas, quantos seres desencarnados se encontram presentes, tanto aí onde vocês estão, como aqui também. Por isso que a gente sabe que nada é por acaso. Tudo tem um objetivo em nossas vidas. Tudo tem um direcionamento. A gente não entra num caminho para se perder. E a gente se perde quando a gente quer. Mas quando a gente não quer, a gente não se perde. A gente vê, a gente encontra alguns obstáculos na vida, a gente se defronta com alguns problemas que a gente não consegue, às vezes, solucionar na hora, mas a doutrina dos espíritos diz, o caminho é esse, segue, continua. E a gente precisa continuar caminhando. Né? Se tudo fosse fácil para a gente não estaria num mundo como hoje, um mundo de prova e expiação. Mas o nosso planeta está entrando numa fase de transformação. Ótimo. Então, vamos cooperar para isso? Se ele está se melhorando cada vez mais, vamos nos melhorar também. Vamos esquecer, deixar para trás o homem velho e vestir o homem novo.
Olha, que maravilha. Não é verdade? Vamos tentar nos melhorar cada vez mais. Dar um passo para frente, o outro, e buscar se sintonizar, né, com os ensinamentos do Cristo, que foi um ser simples, né? Quando impunha sua mão, curava com falar, curava com olhar, curava. Olha a condição desse ser. E ele disse, se eu posso, tu também pode. Vê só. Que ser humilde para dizer isso. Se eu posso, tu também pode. Se ele impunha a mão para curar, por que a gente não pode também impor a mão para curar? Resta somente a cada um de nós ter essa dedicação, esse amor ao próximo, de querer, de ter vontade, de estar ali para auxiliar o próximo, nas condições de médio passista, voltado com o pensamento sempre para o alto, voltado com o pensamento para o Cristo, para Deus, para os bons espíritos que estão sempre ao nosso lado. Até porque eles estão para nos auxiliar. Eles não estão para dizer, pegar na nossa mão e dizer, vamos, não. Porque essa parte, quem precisa fazer somos nós. Quem precisa caminhar para frente somos nós. Ele nos auxilia, ele nos dá a condição de estarmos bem para seguirmos à frente, mesmo sendo médio passista. Resta a cada um de nós fazer aquilo que nos cabe como trabalhadores na seara do Cristo. Dedicação, né? Amor ao próximo, ser alegre, né? Às vezes você, como trabalhador da casa espírita, chega com um problema muito sério, né? Brigou com a família, com o patrão, com o diretor, com o amigo, com fulano, com o betão, com o ciclano, seja lá com quem for. Ah, eu não vou não, não vou hoje não, eu não vou para lugar nenhum não vou para o centro não. Mas às vezes, você deixa de ir e tem alguém precisando de você lá. Volto a dizer, não estou aqui dizendo ou pressionando ninguém, não. Eu estou apenas falando das minhas experiências como trabalhador da SEARA, como médium passista, como médium esclarecedor, certo? Como atendente fraterno. Às vezes você está com um problema muito grande, mas você vai para o seu trabalho mediúnico, chega lá, você encontra a solução, a resolução, a chave para o seu problema. Quem é que não tem problema? Quem é que passa ileso nessa caminhada terrestre? Ninguém. Ninguém passa ileso. Podemos estar na condição que estivermos, socialmente falando. Mas todos nós precisamos passar por algumas situações rígidas, porque vai nos trazer aprendizado, vai nos trazer grandes lições. E como trabalhador da Casa Espírita, da Seara do Cristo, não é diferente. Não é? Nunca vai ser diferente. Até você alcançar um patamar
assim, podemos dizer, elevado, né? É necessário que você entre numa disciplina, que você se melhore cada vez mais como trabalhador da seara do Cristo, que você se sinta assim, inserido nesse contexto de amar o próximo verdadeiramente. E aí sim, sua vida vai discorrer com todas as dificuldades, claro, mas você vai saber estar naquele caminho tentando, né, suplantar os obstáculos que a vida lhe oferece. Volto a dizer, não é fácil, né, para ninguém, mas o atleta, quando ele se propõe a chegar em primeiro lugar, ele faz um grande esforço, né, um esforço máximo para tentar se melhorar. E a gente não é diferente. Praticamos um esporte diferente, mas o caminho da chegada a gente sabe qual é. Não é verdade? Bom, pessoal, eu acho que eu finalizo por aqui, né? Espero ter passado para vocês, assim, um pouco dos meus conhecimentos, né? Do que eu aprendi durante esses anos dentro da doutrina. Não sei muito, mas o pouco que eu sei já me dá uma condição de estar bem, às vezes, né, comigo mesmo, e de tentar ajudar o próximo da melhor forma possível, né? Só requer amor ao próximo, e assim, que a gente possa abraçar a doutrina dos Espíritos com muita felicidade. Obrigado por tudo. Um abraço em todos. Nós que agradecemos, Geraldo, por você essa noite ter dividido conosco, né, toda a sua bagagem de conhecimento, de experiência, e para encerrarmos esse banquete espiritual, né, nos faça a honra de fazer a prece final. Obrigada aí, meu irmão. Tudo que você falou é uma verdade. Precisamos ter força, fé e coragem. Muito amor. Muito boas suas orientações. Geraldo, pode fazer a prece final, meu amigo. Aí é eu que vou fazer, hein? Então vamos lá. Continuando nesse mesmo clima de paz, de harmonia e de alegria, vamos elevar nosso pensamento ao alto, ao Mestre Jesus, e agradecer a Ele por mais este momento, onde o aprendizado é constante, que as grandes lições tocam fundo nos nossos corações. Senhor Jesus, obrigado por tudo. Nos dê sempre a simples condição de estarmos realizando um trabalho como esse. Sabemos o quanto ainda precisamos aprender para chegarmos a uma condição melhor. Mas rogamos a Ti a paz necessária, a paciência, a compreensão e o verdadeiro amor, principalmente sobre todos aqueles que precisam do Teu carinho. Que Tu derrame os bons fluidos sobre os nossos irmãos que se encontram presos, encarcerados, acamados, doentes, debilitados, nos abrigos, nos asilos, que residem debaixo das pontes, ou até mesmo dormem sobre as calçadas da cidade. Obrigado, Senhor. Só temos que te agradecer. E assim, com a tua permissão, com a permissão dos nossos benfeitores espirituais, passamos a palavra à nossa irmã que dirige os trabalhos da noite de hoje, para que possa dar os mesmos por encerrados. Perante a prerrogativa do nosso irmão, pedimos autorização a Deus, Pai Todo-Poderoso, a Jesus, aos amigos espirituais Manuel Quintão, para dar por encerrado a palestra na noite de hoje, que assim seja. Que assim seja. Boa noite a Que todos, assim seja. Boa noite a todos, muita paz, saúde.